Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia muito rápida aqui, nesse sábado, sobre algumas coisas que estão acontecendo no Vasco. O Vasco jogou hoje, né, um amistoso contra o Resende. Antes de falar sobre esse amistoso, antes de trazer essas notícias, eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal e segue o @Vascaíno Cerrado também lá no Instagram. Agora vamos falar sobre esse amistoso. O Vasco venceu por 3-0 o Resende, um jogo treino jogando em São Januário, sem transmissão, absolutamente nada a respeito da partida com relação à escalação saiu na mídia, né? O que saiu foi só a vitória por 3-0 e quem fez os gols, o Pedro Raul fez um gol, o Alex Teixeira e o Peck são os jogadores aí titulares, costumam ser titulares do Maurício Barbieri. Acho que mais importante que o resultado da partida era entender como é que o Maurício Barbieri ia entrar, o que seria o time titular do Maurício Barbieri, se teve alguma alteração para esse jogo contra o Resende. Agora, sobre o resultado, não dá nem para você ficar animado, porque o Resende, em 11 jogos do Campeonato Carioca, venceu um, empatou um, né, fez 4 pontos e caiu para a segunda divisão do estadual. Olha que ainda perdeu vários jogadores, ou deve ter saído vários jogadores por causa de questões contratuais. Então, o Resende não é parâmetro para o Vasco, que vai encarar um Atlético Mineiro no próximo sábado, né? Daqui 7 dias começa o Campeonato Brasileiro para o Vasco, mas tá aí, vitória com gol do Pedro Raul, Teixeira e Peck. 3 jogadores que provavelmente serão titulares contra o Atlético Mineiro no sábado. Aí a gente vai trazer informações sobre o treino, sobre provável escalação, viagem, como é que vai ser esse jogo do Vasco na estreia do Campeonato Brasileiro no decorrer da semana. Então tá aí, terminou o jogo, treino, vitória do Vasco. Só para completar o vídeo aqui, né, terminei, tava editando, aí fui atrás de informação sobre a escalação do Vasco e a comissão técnica do Vasco decidiu não revelar qual time entrou como titular, diz que é para preservar, para não dar armas ao adversário, não dar armas ao Atlético Mineiro, né? Provável time do Vasco, todo mundo sabe como é que é, né? O Léo Jardim, Pumita, Capasso, Léo e o Piton. A dúvida provavelmente está nesse meio de campo, mas deve ser o Rodrigo, o Andrei Santos e o Jair. E no ataque, Alex Teixeira com o Gabriel Peck e o Pedro Raul. Provável time do Vasco é esse, né? Mas o Vasco resolveu não divulgar se houve alguma mudança, né, para não dar armas ao adversário, tá bom? Então tá aí, segue o vídeo, até mais. Algumas informações pra gente finalizar esse vídeo rapidinho. A primeira é o Ryan, que ele tinha feito um gol de bunda lá no Sul-Americano Sub-17, fez mais um gol agora contra o Uruguai na vitória do Brasil por 3-0. O Brasil vai para o hexagonal desse Sul-Americano Sub-17 ali como favorito, né? Um time que venceu, acho que só empatou uma partida, mas as outras venceram e entra bem nesse favorito, nesse hexagonal, com o garoto da base do Vasco, Ryan, se destacando, né? Bom, uma outra informação, o ex-atacante do Vasco, que pertence ao Santos, Raniel, foi anunciado por um time da segunda divisão do campeonato chinês. Então tá aí o Raniel indo pra China. Raniel que eu critiquei pra caramba, mas tem uma coisa que eu tenho que dar o braço a torcer: pênalti, ele não costumava errar, né? Ele botava a bola pra dentro, ele pegava, tinha personalidade de ir lá bater e fazer. Tá aí, boa sorte para o Raniel no futebol chinês. Uma outra informação, confirmaram o oferecimento do meia Praxedes, do RB Bragantino ao Vasco, só que o Vasco recusou, não quis aí o meia do Red Bull Bragantino. Então tá aí, realmente houve o oferecimento do Praxedes, mas o Vasco não quis contar com o jogador. E sobre o atacante do América, o Matheus Gonçalves, ponta esquerda de 28 anos, ele deu uma entrevista recentemente dizendo que tinham 2 times interessados na sua contratação e que um desses times era do Rio de Janeiro, que ia jogar a Série A, né, que estava com um projeto aí bacana. Aí muita gente já ligou essa entrevista ao Vasco, o Vasco estava interessado no Matheus Gonçalves, ponta esquerda do América Mineiro. E o jornalista Flávio Dias confirmou o interesse do executivo Paulo Brax, que chegou a procurar o América para contratar esse atacante aí,
o Matheus Gonçalves, né? Só que parece que o presidente do América Mineiro está fazendo um jogo duro ali, está dificultando a saída desse jogador. Não conheço, assim, já vi por nome e tal, mas não acompanho. Se você sabe, bota aqui, mas esse é o perfil de contratação, era isso que a gente esperava. É muito complicado, né? Porque aí você fica aí chovendo no molhado, batendo no mesmo prego o tempo todinho, né? Agora é esperar para ver o que esse time vai trazer pra gente em um turno inteiro de Campeonato Brasileiro. Eu espero, eu tenho minhas críticas com relação ao time titular, a falta de um meia, né? A questão do goleiro, a falta de jogadores para reserva, quando a gente tem que mexer no time. Você vê que a gente não tem um elenco, né, qualificado para uma Série A. Eu tenho todas as minhas restrições, mas vou torcer para a questão física, né? Os jogadores são jovens, eu estou vendo aí o Vasco, pelo menos fisicamente, né? Os caras parece que estão na ponta dos cascos. Vou torcer para a gente entrar em campo com motivação e fisicamente conseguir superar essas adversidades no Campeonato Brasileiro, para que a gente possa não passar sustos e esperar essa próxima janela com essa nova promessa de grandes contratações, né? Então tá aí, esse é o Vasco que a gente vai ter para um turno inteiro de Campeonato Brasileiro. E essas eram as notícias que eu tinha para você, sem muita enrolação, bate-bola rapidinho, tá aí, o Vasco venceu o Resende, agora acho que não tem mais amistoso, é se preparar para viajar e encarar o Atlético Mineiro, beleza? Quero desejar para você um sábado abençoado, né? Uma Páscoa abençoada, né? E pedir para você deixar o joinha, não esquece de se inscrever no canal, curtir, ir lá no Instagram e seguir também. Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.